Olá, pessoal. Sou o professor Isaías, como sempre, trabalhando com a filosofia, e hoje nós vamos tratar de um assunto que é grandemente filosófico. Trata-se de os códigos modernos e os direitos sociais. Uma coisa não é a outra, mas os direitos sociais, eles vão acontecendo no decorrer do tempo. Uma vez elaborados os códigos modernos, posteriormente, esses códigos foram incluindo também direitos sociais. Então, para começar, nós temos o seguinte: o tema, os códigos modernos e os direitos sociais, envolve uma significativa interseção entre a evolução do direito e a consolidação de garantias fundamentais voltadas à justiça social. Então, o direito moderno, ele antecede o direito social. O filósofo Thomas Hobbes, que tratou amplamente da questão política, ele dizia que no estado de natureza, o homem é lobo do homem, ou seja, há uma guerra de todos contra todos que sobra o mais forte, não é? É claro que não é uma guerra aberta, é tipo a Guerra Fria, uma guerra que não acontece, mas fica quase sempre aquela tensão de que possa acontecer a qualquer momento. Então ele diz, é preciso estabelecer um código moderno que assegure 3 direitos: a vida, a justiça e a propriedade. Então, quando não tem lei e quando não tem rei, ou seja, quando não tem código e quem zele por ele, prevalece a lei do mais forte. Em seguida, nós vamos ter o pensamento de John Locke. Ele vai dizer que no estado de natureza a gente já tem 3 direitos fundamentais: vida, liberdade e propriedade. Então ele difere do Hobbes só na questão da liberdade e da justiça. Enquanto o Hobbes defendia que um direito era a justiça, o Locke ele vai dizer que é a liberdade, o segundo direito. Mas aí ele vai dizer que como não tem lei, não tem rei, aí cada um é juiz da sua própria causa. De novo, vai prevalecer a lei do mais forte. Aí nós temos o Montesquieu, que ele vai dizer que no estado de natureza o homem é medroso e fraco. Por isso a gente precisa criar o código de lei. Para quê? Para que o homem possa vencer o medo e a fraqueza, para que ele possa ter garantido os seus direitos individuais, para que possa haver competição entre os membros do próprio grupo e para que haja proteção do grupo contra outros grupos. Aí o Rousseau, ele fecha, ele vai dizer que no estado de natureza o homem é bondoso, então o homem nasce bom, a sociedade é quem corrompe o homem, e ele vai dizer que a propriedade privada corrompe o ser humano e com isso nós vamos precisar de estabelecer o código para que possa assegurar o mínimo de garantia de bem-estar para todas as pessoas. Então agora, prosseguindo, nós vamos falar do seguinte: no século XVIII, foi elaborado o Código de Direito Civil, ou os Códigos de Direitos Civis. No século XIX, aí a gente já vai começar a elaborar os direitos políticos, inclusive vem a questão do direito da mulher de participar também da política, vai começar aí pelo século XIX e se desdobrar no século XX. E, finalmente, no século XX, nós vamos ter a elaboração dos direitos sociais que são incorporados aos códigos, né? Então, os códigos modernos surgiram como resposta à necessidade de sistematizar e unificar o direito em sociedades cada vez mais complexas. Inspirado por ideais iluministas e racionalistas, como igualdade e liberdade, esses códigos, como o Código de Napoleão e o BGR alemão, buscavam organizar normas jurídicas de forma lógica e acessível, substituindo a pluralidade, ou seja, a grande quantidade de fontes jurídicas da Idade Média, por um corpo normativo coeso e mais unificado. Já os direitos sociais emergiram como uma reação
as limitações do liberalismo clássico, que priorizava liberdades individuais, mas ignorava as desigualdades sociais, as desigualdades materiais. Então é importante lembrar que mesmo Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau não trataram diretamente da questão da desigualdade social. Rousseau ainda tratou um pouco, os outros três contratualistas não. Então, a questão dos direitos sociais, ela vai ser posterior a essa reflexão inicial. Então, direitos como saúde, educação, trabalho, moradia e previdência exigem uma atuação positiva do Estado para garantir condições mínimas de dignidade e igualdade real a todas as pessoas. Então é isso. Agora, na sequência, temos aí o seguinte: a conexão entre códigos e direitos se dá quando os códigos modernos passam a incorporar, direta ou indiretamente, os direitos sociais. Então, essa coisa ela não vai acontecer de uma hora para outra e é, com certeza, uma questão polêmica, porque incorporar direitos sociais vai interferir em interesses da classe dominante. Não resta dúvida. Então, a Constituição do México de 1917 e a de Weimar de 1919 foram marcos nesse processo, influenciando constituições posteriores, como a brasileira de 1934 e, mais amplamente, a Constituição brasileira de 1988. A evolução da sociedade e o surgimento de novas necessidades exigem uma constante atualização da legislação e, por conseguinte, uma constante atualização dos direitos sociais. Os códigos buscam incorporar esses avanços, promovendo a efetivação de direitos como educação, saúde, trabalho, moradia, igualdade de gênero, liberdade religiosa e outros tantos direitos. Agora, vamos tratar da relação entre códigos e direitos sociais. Então, adaptação à realidade. Então, a primeira coisa, os códigos modernos, ao refletirem as mudanças sociais, buscam garantir que os direitos sociais sejam reconhecidos e protegidos de forma mais eficaz. Então, não basta apenas reconhecer, precisa proteger, precisa defender esses direitos. Depois, proteção dos mais vulneráveis. A legislação moderna tem se preocupado em proteger grupos sociais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência, através de normas específicas, porque é muito fácil a gente estabelecer a igualdade de direito. O problema é quando isso precisa ser efetivado, ou seja, quando isso precisa ser colocado em prática. Bom, enfim, desafios na implementação. Apesar dos avanços na legislação, a efetivação dos direitos sociais ainda enfrenta desafios, como a falta de recursos, a resistência política e as necessidades de maior conscientização da população. Então, nem sempre os políticos e a população estão conscientes do direito social daquele que está ao seu redor, daquele que convive na sociedade com alguma especialidade, com alguma necessidade especial. Isso é um problema. Agora, na continuação, temos ainda o seguinte, alguns impactos. Vem impactos, é impossível que não aconteçam impactos. Então, ampliação do conceito de família. Então, esse é um problema. Então, o Código Civil, ao reconhecer diferentes arranjos familiares
como a união homoafetiva e a parentalidade socioafetiva, promove o reconhecimento e a proteção de diversos modelos familiares. Então, é muito importante saber que o conceito de família que nós tivemos no início do século XX não é necessariamente mais o conceito de família que temos agora. Direitos do consumidor. Isso aqui também é uma novidade. Códigos de defesa do consumidor modernos protegem os cidadãos em suas relações de consumo, garantindo o quê? Garantindo seus direitos em caso de produtos defeituosos ou estragados, como falamos, ou práticas abusivas de comércio. Legislação trabalhista. Legislação que busca garantir condições de trabalho mais justas e seguras, incluindo proteção contra discriminação e assédio moral, assédio sexual, além de direitos como licença maternidade e paternidade. E aqui eu gostaria de fazer um comentário à parte. Não vamos confundir aqui assédio sexual com assédio moral. Então, o assédio sexual é quando a gente, no trabalho, recebe uma proposta indevida para um relacionamento sexual. E o assédio moral é muitas vezes quando um patrão chama a atenção de um empregado na frente de todo mundo, causando um constrangimento. Então, essas coisas devem ser evitadas e já existe previsão nos direitos para que haja punição em caso desse tipo de assédio. Então, meio ambiente. Códigos ambientais modernos estabelecem regras para a proteção do meio ambiente, buscando garantir o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, isso aqui são coisas de suma importância para o nosso entendimento. Agora nós temos aqui o seguinte: os códigos modernos desempenham um papel fundamental na promoção e proteção dos direitos sociais. Ao refletirem a evolução da sociedade e ao estabelecerem mecanismos para a efetivação desses direitos, vai acontecer uma melhoria que precisa ser atingida. No entanto, a implementação eficaz desses direitos ainda exige esforços contínuos para superar desafios e garantir que todos os cidadãos possam desfrutar de uma vida digna. E aí nós temos um pensamento muito importante de um sociólogo brasileiro, que é o Florestan Fernandes, que ele diz o seguinte: numa democracia plena, quer dizer, não há democracia plena, não vai existir nenhuma democracia plena com desigualdade social. Então, a promoção da igualdade social é um requisito fundamental para a efetivação da democracia. Então, agora, depois da gente ter tratado, eu espero que de forma clara, sobre o assunto, vamos a algumas atividades. Então, primeira atividade, um código é uma lei em sentido material e traz a disciplina fundamental e completa do ramo do direito de que trata. Em termos gerais, códigos e legislação referem-se a conjuntos de leis e regras que regulam o comportamento em uma sociedade ou organização. O princípio da legalidade, um dos pilares do direito moderno, estabelece que ninguém pode ser punido por atos que não esteja previsto em lei. Isso aí é a nossa letra A. Letra B, a Constituição é uma lei máxima e deve ser cumprida em contraposição a todas as outras. Não, aqui pelo contrário, né? Todas as leis que tem num país ou num estado precisam estar de acordo com a Constituição. Então, não precisa haver contrapontos, precisa haver especialidades, mas não contrapontos. Letra C.
A interpretação da lei deve ser feita somente de acordo com o contexto social. Não, a gente precisa levar em conta as peculiaridades de cada situação. Letra D. As leis podem ser alteradas a qualquer momento por decisões executivas ou judiciais. Bom, normalmente quem trata das leis é o poder legislativo, não exatamente o poder executivo ou o poder judiciário. Pelo poder executivo isso vai acontecer, por exemplo, quando acontece uma ditadura. Letra E. O direito penal é mais importante que o direito civil. Não é o contrário. O direito civil é mais importante do que o direito penal, embora os dois sejam de suma importância para a vida em sociedade. Então, nós temos como resposta a essa primeira atividade a nossa letra A. Ninguém pode ser punido por atos que não estejam previstos em lei. Agora, muitas vezes acontece aquela coisa da jurisprudência, né? Então, certa vez um professor pegou o celular de um aluno, o pai entrou na justiça, queria dinheiro, queria indenização. Aí o juiz, ele decretou que o professor tinha razão e aquilo pode se tornar uma jurisprudência. Então, era uma coisa que não estava exatamente prevista em nenhum código de lei até aquele momento, mas de agora para frente pode até entrar dentro de algum código de lei. Bom, então agora nós vamos tratar da segunda questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: o direito moderno e os direitos sociais estão intrinsecamente ligados com o desenvolvimento do primeiro, influenciando a consolidação e o reconhecimento dos segundos. O direito moderno, com sua ênfase na racionalidade na organização da sociedade, forneceu o arcabouço para a formulação de direitos sociais como direitos fundamentais. Em relação aos direitos sociais, qual das seguintes afirmações é correta? Letra A. Direitos sociais são apenas aqueles garantidos pelo Estado através de políticas públicas? Não. Os direitos sociais, eles podem ser garantidos até por uma organização de proteção não governamental, aquilo que nós chamamos de ONG. Então, muitas vezes, elas começam a esboçar algum direito para posteriormente entrar dentro dos códigos de direito. Letra B. Direitos sociais são apenas direitos individuais, como a liberdade de expressão e o direito à propriedade. Isso aí, segundo os contratualistas, são direitos fundamentais da pessoa humana, não são necessariamente direitos sociais. Letra C. Direitos sociais são direitos que se aplicam apenas a grupos específicos da sociedade, como crianças e idosos. Não, dependendo da situação, esses direitos sociais, eles são aplicados a todo mundo. Por exemplo, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação não é exclusivo de crianças e idosos. Letra D. Direitos sociais são direitos que visam assegurar condições mínimas de vida digna para todos os cidadãos, incluindo acesso à saúde, à educação, moradia, entre outros. E letra E, direitos sociais são apenas aqueles benefícios concedidos pelos governantes aos seus governados. Então, como resposta a essa questão, nós temos a letra D. Muito bem. Concluindo, os códigos modernos surgem como resposta à necessidade de sistematizar o direito e o avanço desses direitos no Estado de Direito. Ele substitui as antigas ordenações e consolidam normas em áreas específicas, como civil, penal, trabalhista e outras. Os direitos sociais são conquista do século XX, surgindo como respostas às desigualdades geradas também e principalmente pela Revolução Industrial. Incluem o direito à educação, saúde, trabalho, moradia, previdência e estão previstos em diversos códigos de direitos, especialmente no mundo ocidental.
Termino a minha aula de hoje por aqui. Agradeço a participação, a presença, a atenção de todos vocês. Visitem a plataforma para reacessar o conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.